No Partituras de hoje, o trio barroco afetuoso, composto por flauta doce, viola da gamba e baixo contínuo, apresenta o concerto Alfabeto Musical, uma seleção de sonatas, solos e improvisos que procuram transmitir as características e qualidades de cada tonalidade, identificadas pelas letras do alfabeto, de A a G, significando Lá a Sol. Com vocês, Partituras.
O início de um grupo, às vezes até é difícil de contar, né, eu acho que os grupos de modo geral eles acontecem, né, por si só. Eu já conhecia a Patrícia, conhecia já muito o Eduardo, né, a Patrícia ela é de São Paulo, eu e o Eduardo somos daqui, eu já vinha tocando com o Eduardo já há algum tempo, meio que namorava, assim, a Patrícia no sentido de namorar, que eu sempre gostei muito da maneira de como ela tocava, então sempre apreciei o modo como ela conduz, né, o fazer musical dela, então era esse namoro meio à distância, ela em São Paulo, eu aqui, até que surgiu a oportunidade da gente tocar junto, e eu acho que o entrosamento foi, assim, na hora, assim, uma empatia geral de nós 3, né, foi, assim, muito mágico o primeiro concerto, é como se a gente tivesse realmente fazendo um discurso musical, falando musicalmente, né, não tinha muito o que falar, era sentar e tocar, né, então veio essa empatia e aí acho que o grupo acontece, você não precisa fazer muita força, né, acontece o trabalho, acontece o grupo. E aí ficou essa vontade de querer tocar mais vezes, mais vezes. Ela veio para o Rio, ela foi contratada pela FRJ, que também aí o destino ajudou um pouquinho, dela estar sempre aqui, toda semana agora aqui, né, então isso reforçou mais ainda e acentuou esse querer tocar junto, fazer música junto. Eu conhecia a Cristina já há algum tempo, a gente já tinha tocado juntas, poucas vezes, mas enfim, já nos conhecíamos, e Eduardo conheci na universidade, porque nós dois somos funcionários da UFRJ, eu sou professora, ele é cravista acompanhador, né? Surgiu a oportunidade de um concerto pela UFRJ e a gente resolveu fazer esse programa, e a gente assim, se entendeu muito bem, deu muito certo, né, o trio, e a gente resolveu continuar. É, o nome veio um pouquinho depois, a gente começou como um trio, até porque a gente não sabia se seria só um concerto ou se a gente iria continuar depois, né? Mas na medida em que a gente percebeu que o grupo tinha um potencial muito bacana, que a gente queria continuar o repertório, então a gente falou, nós precisamos de um nome, né? E foi um pouco difícil encontrar um nome, porque os bons nomes são nem sempre acontecem de maneira espontânea, né? Você tem que pensar um pouco, e às vezes vem espontaneamente. E a gente trabalhou um pouco em cima disso, e como a gente trabalha muito com a questão dos afetos no barroco, que são esses tipos de caráter que que a música pode despertar no ouvinte, né? Os músicos do período barroco, eles acreditavam muito que a música tinha o poder de despertar determinadas emoções ou os afetos, né, no público. Então a gente achou que, pelo fato da gente fazer uma música que estivesse muito em sintonia com essa ideia do despertar emoções, né, no público, que seria interessante a gente usar o nome afeto de alguma forma, e daí surgiu o barroco afetuoso. Então não é um afetuoso de ursinhos carinhosos, né? Mas é um afetuoso no sentido de trazer afetos, de despertar sentimentos no público.
o repertório foi o que mais me encantou para eu escolher esses instrumentos. E eu tenho uma coisa quase que mística, de uma coisa do passado, para entender como os instrumentos funcionavam, porque a gente não tinha luz elétrica, a gente não tinha diversos recursos, né? E como as pessoas davam um jeito, por exemplo, usavam pelo de javali para servir como mola, porque era um material mais resistente, usavam a plectro, ou seja, o que belisca a corda da espineta com a parte central da pena do corvo, por exemplo. Então, são modos que a música era muito viva e era, digamos, até improvisada, para as coisas funcionarem, os instrumentos funcionarem através desses recursos que muitas pessoas vão falar que é escassos, mas que eram perfeitamente factíveis e perfeitos para a música do período. Eu comecei na música com uns 5 anos, fazendo flauta doce, e adorava o repertório. Me encantava o repertório da Renascença, o barroco, né? Gostava da flauta, mas conforme eu fui crescendo, eu percebi que não era o meu maior modo de expressão um instrumento de sopro. E eu comecei a olhar os instrumentos de corda, me atraía as cordas, mas eu olhava violino moderno, violoncelo moderno, não era bem aquilo, né? Mas continuei estudando flauta doce até 18 anos, estudei muito flauta, cheguei a tocar bem, sonatas e tudo, até que por volta dos 16 eu conheci a viola da gamba, tive a oportunidade de escutar, de ver, e aí foi amor à primeira vista. Eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Então realmente eu investi, fui estudar e fiz essa troca, mas eu acho que a primeira paixão mesmo veio por causa do repertório. Era o repertório, é esse gênero de música que me seduz, não é a música romântica, né? Até mais ou menos o final de 1700, é esse gênero musical que me encanta. Então a escolha do instrumento tem a ver também, né, com essa questão do estilo do repertório.
Na verdade, uma das possibilidades de despertar os afetos é através da tonalidade, porque ao contrário do sistema de afinação que a gente usa hoje, né, e principalmente no século XIX para frente, que é um sistema de afinação onde todos os intervalos musicais têm a mesma, ou todos os semitons têm a mesma distância, e isso faz com que todas as tonalidades tenham mais ou menos a mesma característica de, de brilho, né, de caráter. No barroco se usava o que a gente chama do temperamento desigual, ou seja, alguns intervalos eram um pouquinho mais largos do que outros, né? Havia uma compensação, né, de determinados intervalos que era para você valorizar determinadas tonalidades, trazendo a pureza do som original, digamos assim, que a combinação dos sons traz, né? Então, esse tipo de temperamento faz com que uma tonalidade, de fato, soe diferente da outra, né? Então, a gente ouve em Dó maior e o ajuste dos intervalos em Dó maior é um pouco diferente de Ré maior, é um pouco diferente de Mi maior. Então, os músicos do período barroco acreditavam que cada um desses ajustes, né, de afinação, de temperamento, poderiam trazer diversos sentimentos a quem estivesse ouvindo, né? Isso também foi a ideia original do nosso programa, Alfabeto Musical, porque cada tonalidade ela pode ser identificada por uma letra do alfabeto. Então, começando com A, que é Lá, né? Então a gente tem A associado a Lá, B a Si, C a Dó e assim por diante. Então a gente escolheu uma obra de cada letra, por exemplo, Ré menor, Mi menor, então D, E, F, né? E a gente procurou então trazer o que cada... ou melhor, a gente procurou buscar o que os compositores da época acreditavam que significava cada uma dessas tonalidades e tentar valorizar isso na nossa interpretação. Embora seja um pouco subjetivo, eles mesmos às vezes se contradizem. Essa tonalidade é muito alegre, mas também pode despertar tristeza, né? Tem um pouco de contradição, mas existiam alguns consensos, né? Então, algumas tonalidades eram sempre classificadas como mais melancólicas, outras como mais alegres. Então, a gente fez uma escolha de repertório que pudesse valorizar um pouco essas características que os próprios compositores do passado acreditavam que a música era capaz de transmitir.
a música barroca, ela de fato tem muito improviso. E existem diversos tratados que diziam na época que para um músico ser um bom músico, ele tinha que saber improvisar, né? Porque isso era inerente do ofício dele. De modo que eu sempre tento propor para quem eu toco essa habilidade de improvisação, porque é uma coisa que deixa a música muito viva. A gente não ficar engessado na partitura, isso eu acho que isso é muito importante, sabe? Então eu realmente proponho para a Patrícia fazer, ela faz muito bem, para a Cris também fazer, ela também faz muito bem. E isso deixa só com que a música fique, a gente sinta mais a música, a gente consiga transmitir a música de uma forma mais viva, mais rica, mais fresca, digamos assim. Faz parte também do trabalho do grupo não apenas resgatar o repertório do período barroco, como também resgatar as práticas do período barroco. E uma das práticas musicais do período barroco era justamente o improviso, né? Acreditava-se que um bom músico ele deveria ser capaz de improvisar a partir de uma determinada tonalidade. Inclusive, a gente tem alguns tratados que ensinam a improvisar, ou eles dão pequenos prelúdios, que é para justamente preparar o músico para essa empreitada, né? O Eduardo depois ele vai conversar, mas ele é um músico extremamente espontâneo nesse sentido, ele tem uma coisa natural de
de já sair improvisando, né? E a gente embarcou um pouco na dele, né? E eu principalmente embarquei bastante na dele e resolvi também criar essas variações, né? A gente tem um baixo determinado sobre Mi menor e a gente resolveu criar variações espontaneamente. Então, realmente é um improviso que a gente está fazendo na hora. Claro que dentro do estilo do período barroco, né? E procurando guardar as características da tonalidade, mas resgatando essa prática do improviso que era bastante importante também. Essa questão do baixo contínuo, de ter a mão esquerda atrelada sempre a um baixo escrito pelo compositor e a mão direita realizar acordes, cifras mencionadas pelo compositor,
possibilita a improvisação, né? O que para muita gente acha que a música barroca é uma coisa engessada, mas pelo contrário, ela possibilita essa gama de variedades, de criações e de você interferir mais na obra do que propriamente uma obra do século XIX, onde o compositor deixa muito mais claro o que ele quer em cada momento. E eu acho muito interessante essa questão da improvisação, porque ela, enfim, como eu acabei de dizer, ela enriquece muito e a música nunca sai igual, né? Então a nossa apresentação que vocês vão filmar hoje, que vocês filmaram hoje, ela nunca vai ser igual se vocês fizerem sei lá, daqui a uma semana, ou até amanhã, ou até a próxima vez que a gente tocar, porque tem essa questão de estar viva, de ser natural e de ser improvisada de fato. A viola da gamba é um instrumento, assim, para quem não conhece, nunca viu, acha às vezes até que é parecido com um violoncelo, né? Mas na verdade é uma outra família totalmente diferente. O nome gamba é porque é um instrumento que a gente segura entre as pernas. O violoncelo tem um espigão, que é aquele alongamento de metal, e a viola da gamba não. Então realmente é um instrumento segurado pelas pernas, que é a base do instrumento. Tem 6 cordas, às vezes 7, tem trastes, né? A posição de segurar o arco é bem diferente. Então são famílias totalmente distintas, têm a sua história. Foi um instrumento que surgiu na Espanha em torno de 1490 e aí vai para a Itália, onde é batizada, depois vai para a Inglaterra. Enfim, ela tem uma história bem longa, são quase 350 anos de história aí do instrumento, passando por tudo quanto é tipo de repertório. E a viola da gamba também tem uma família. Eu vou tocar nesse concerto a viola da gamba baixo, né, porque eu vou estar fazendo baixo contínuo, mas ela tem também uma viola tenor, uma soprano, assim como a flauta doce, né, que tem a sua família, ela tem, né, instrumentos mais agudos, mas nesse concerto em especial eu vou estar usando uma viola de 7 cordas, um modelo francês, uma cópia de um modelo francês, Colichon.